Joelson, o Ministério Público está acompanhando também todos os detalhes dessa reprodução simulada. Os promotores Eliardo Cabral, João Benigno e o Biraci Rocha estão acompanhando todo o trabalho ao lado da polícia, Nádia. Também estão aqui o advogado Lucas Vila, o advogado da família, e também o pai de Fernanda Lages foi visto aqui também no local onde está sendo feito esses levantamentos, essas investigações, essa reconstituição do crime, da morte da estudante Fernanda Lages aqui na obra do Ministério Público Federal, Nádia. Joelson, você acompanha a reprodução simulada desde as primeiras horas da madrugada. A reprodução começou lá no Bar Pernambuco, onde a estudante teria sido vista pela última vez viva, né, pelas amigas, inclusive, que a acompanhavam naquela noite. Exatamente, Nádia. A reconstituição começou no Bar Pernambuco. A polícia isolou uma área de aproximadamente 4 quarteirões. Amigos de Fernanda Lages que estavam com ela no último dia também estiveram lá. A gente está vendo agora imagens do local em que foi feita a reconstituição. Você pode ver a movimentação de amigas de Fernanda que estão ajudando a polícia a reconstruir todo o cenário do crime, todos os momentos. Aí você vê o Eliardo Cabral, promotor de justiça, e o promotor Biraci Rocha, que estão acompanhando todos os detalhes dessa reconstituição. Isso nas imediações do Bar Pernambuco, onde Fernanda Lages esteve com os amigos no último dia de vida. A polícia fez toda essa reconstituição com a ajuda dos amigos, isolou uma área de aproximadamente 4 quarteirões. Carros que simulavam os carros dos amigos de Fernanda também estiveram lá para mostrar como é que eles chegaram ao local. Como é que eles se despediram de Fernanda. Tudo isso foi reproduzido durante a reconstituição, acompanhada de perto pelo delegado Paulo Nogueira, que preside as investigações, pelos promotores de justiça, pelos peritos criminais que verificaram e cronometraram cada medida, cada ato de Fernanda Lages lá no Bar Pernambuco, até a chegada aqui à sede do Ministério Público Federal, que está em construção, a construção do Ministério Público Federal. Tudo foi medido, cronometrado, acompanhado por peritos que verificaram, inclusive, cada uma das versões que foram apresentadas. Se cada uma delas era plausível, era possível que os vigias ouvissem ou não a chegada da Fernanda, vissem ou não a chegada da Fernanda. Inclusive, eles fizeram essa reconstituição no horário estimado em que os fatos realmente aconteceram, aproveitando luminosidade. Daí a necessidade de fazer toda essa reconstituição no mesmo horário em que o crime aconteceu, para verificar se houve a possibilidade dos vigias virem a chegada da Fernanda, ouvirem o momento em que ela estava dentro do carro, que segundo a polícia, 5 minutos ela ficou parada aqui na porta do Ministério Público Federal, e aí a polícia queria saber exatamente se era possível que os vigias vissem ou não essa movimentação toda em torno da obra no dia da morte de Fernanda, Nádia. Joelson, as amigas participam, inclusive, dando novas informações. O vigia da obra, seu Domingos Santos, que já nós vamos ver a entrevista concedida por ele ontem para a TV Cidade Verde, também participa dessa reprodução simulada, ou seja, todos os atores que estavam no dia da morte da Fernanda ajudam mais uma vez a polícia nessa reprodução. As amigas de Fernanda Lages e amigos de Fernanda também que estiveram com ela ajudam sim a polícia a fazer essa reconstituição. No mesmo momento em que acontecia a reconstituição no Pernambuco, no Bar Pernambuco, acontecia uma aqui também na sede do Ministério Público Federal, simulando justamente essa sincronia de tempo, né? O que acontecia lá e o que acontecia aqui. E o percurso foi feito também com a ajuda da polícia, acompanhado por policiais militares. Nós vamos ver agora as imagens do percurso. Daqui a pouquinho nós vamos ver então as imagens do percurso de Fernanda Lages. Fernanda Lages teria saído do Bar Pernambuco pela Avenida Miguel Rosa, seguiu pela Avenida Frei Serafim, João 23, até chegar aqui à obra do Ministério Público Federal. Aqui aguardou por 5 minutos na porta, na Avenida João 23, até entrar na obra do Tribunal Regional do Trabalho e através da obra do Tribunal Regional do Trabalho teve acesso à obra do Ministério Público Federal, onde foi encontrado o corpo de Fernanda Lages. Nesse momento, peritos, advogados da família, promotores, delegado-geral, secretário de segurança, todos estão aqui na obra do Ministério Público Federal, reproduzindo os momentos que antecederam a morte da estudante Fernanda Lages. Os peritos estão no terraço de onde Fernanda Lages teria se jogado ou teria sido jogada. A perícia está verificando nesse momento qual é a possibilidade, o que é mais provável. Toda essa simulação
tem esse objetivo, ver o que é mais provável nesse momento, o que é que poderia ter acontecido naquela noite, no final de agosto, que resultou na morte da estudante Fernanda Lages. A polícia teria confeccionado um boneco com a altura e peso semelhante ao da estudante Fernanda Lages. Isso é que está sendo aguardado aqui, é que seja feita essa reprodução com o auxílio desse boneco do momento em que Fernanda Lages teria sido jogada ou teria caído do prédio do Ministério Público Federal. A imagem que você está vendo nesse momento é a imagem dos peritos, os peritos que nesse momento estão no terraço verificando justamente as possibilidades de Fernanda ter se atirado ou sido jogada desta área do Ministério Público Federal. É uma área que fica ao lado do DENIT, aqui na Avenida João 23. É a parte lateral da obra do Ministério Público Federal. Uma das verificações aqui dos peritos foi justamente a presença desse arame, uma espécie de para-raio, um equipamento de para-raio que poderia dificultar que uma pessoa como Fernanda Lages se jogasse lá de cima. Tudo isso está sendo verificado pelos policiais. Eles estão verificando cada detalhe, vendo cada possibilidade que pode ter acontecido nessa noite. A reconstituição tem esse papel, dirimir todas as dúvidas da polícia em relação à possibilidade de Fernanda conseguir chegar lá em cima durante a madrugada, porque era madrugada quando essa simulação começou aqui, a possibilidade dela conseguir pular sozinha lá de cima. Tudo isso a polícia está conseguindo responder a partir desta simulação, dessa reconstituição do crime que acontece aqui na sede do Ministério Público Federal, na obra do Ministério Público Federal, na Avenida João 23. Joelson, você acompanhou desde o começo da madrugada a simulação, a reprodução simulada, e eu queria saber como é que isso aconteceu, como foi iniciado e até onde a polícia, até onde vocês puderam acompanhar esse trabalho da polícia. Bom, Nádia, a polícia começou esse trabalho por volta das 4 horas da manhã com o isolamento de toda a área no entorno do Bar Pernambuco. Foi isolada toda a área, foram convocadas algumas pessoas que são amigas de Fernanda Lages, algumas menores inclusive, e explicaram para a polícia, inclusive, em que mesa sentaram, qual era a disposição das cadeiras, qual eram exatamente os lugares que foram ocupados. Agora nós estamos vendo aí, olha, que de lá do Bar Pernambuco foi feita uma simulação também do percurso. Então a gente está vendo aí esses momentos que foram os momentos que marcaram os últimos instantes de Fernanda Lages. Então amigos colaboraram, fizeram a reprodução disso. Até o momento da despedida dos amigos foi simulado pela polícia para verificar como é que isso poderia ter acontecido na prática e de que maneira isso poderia ter interferido no momento do crime, no dia do crime. As pessoas que colaboraram foram mantidas, tiveram a identidade mantida em sigilo pela polícia para garantir que esse trabalho pudesse ser feito com a maior discrição possível, protegendo a identidade daqueles que ajudaram nessa simulação. A polícia trabalha hoje com várias possibilidades, e essas possibilidades, muitas delas, só podem ser respondidas de acordo com a simulação que está sendo feita aqui hoje. Inclusive, algumas versões que foram apresentadas pelos vigilantes, tanto os vigilantes daqui da obra do Ministério Público Federal. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar a imagem da simulação do percurso, que ainda não é essa, mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar, para justamente mostrar como foi que a polícia fez essa reprodução, utilizando um automóvel Fiat Uno na cor preta, exatamente igual ao que Fernanda Lages estava utilizando no dia em que foi assassinada. Os policiais pediram para que a motorista do carro, que fazia as vezes de Fernanda Lages nessa simulação, que é a policial do Rony, chamada Joselane, utilizasse inclusive o som do veículo para verificar se os seguranças daqui, os vigilantes e os vigilantes vizinhos pudessem identificar o som do veículo quando ele chegasse no local da obra. A polícia já trabalha com a possibilidade de que Fernanda Lages, baseada em depoimentos de vigilantes de locais vizinhos, de empresas vizinhas, que Fernanda Lages passou 5 minutos parada em frente à obra do Ministério Público Federal, aguardando alguém, aguardando a ligação de alguém. Tudo isso a polícia tenta descobrir nesta simulação. A polícia também utilizou câmeras de segurança, de circuitos de segurança, para verificar em que momentos e em que ruas Fernanda Lages passou no dia em que foi assassinada. Essas câmeras também ajudaram a polícia a estabelecer os horários exatos que Fernanda Lages passou nos diversos pontos
pelos quais ela trafegou em direção à obra do Ministério Público Federal. A polícia, o delegado Paulo Nogueira conversou com a gente um pouco antes do início da simulação, do início da reconstituição. E segundo ele, a morte de Fernanda Lages deve ter acontecido aproximadamente entre 5h30 e 5h40 da manhã, baseado inclusive nas ligações que já davam caixa postal a partir das 5h40 da manhã. Tudo isso está sendo cronometrado, calculado durante esta simulação. Nesse momento, os peritos continuam lá na parte de cima do Ministério Público Federal, aguardando o momento exato para fazer a simulação da queda do corpo de Fernanda Lages, já que isso já está confirmado. Fernanda Lages realmente caiu de cima do prédio em construção do Ministério Público Federal. Agora, em que circunstâncias isso aconteceu, a polícia deve descobrir, deve desvendar a partir de agora, com esta simulação, com esta reconstituição do crime que acontece aqui na cidade de Teresina e que começou por volta das 4 horas da manhã e até agora continua aí ocupando peritos e policiais civis. Lembrando que com a presença também dos advogados da família e dos promotores de justiça que acompanham este caso, Nádia. Na próxima segunda-feira, os promotores que estão acompanhando o caso Fernanda Lages vão solicitar da Procuradora-Geral de Justiça que fiquem atuando apenas nessa investigação. Vamos ouvir aí o que disse o promotor Biraci Rocha, que revelou que acompanha o caso com muito cuidado e que, claro, o Ministério Público é peça muito importante no desvendamento desse crime da estudante Fernanda Lages. Vamos voltar então com o Joelson. Vamos voltar com o Joelson ao vivo lá do prédio da Procuradoria Federal. Joelson, com você. Bom, Nádia, a propósito dessa informação da reunião dos promotores, o promotor Biraci Rocha passou para a Procuradora-Geral de Justiça que existe uma demanda muito grande de trabalho no Fórum Criminal, com a presença de muitos processos. Eles precisam acompanhar muitos processos e eles estão querendo acompanhar mais de perto o caso Fernanda Lages, querendo dividir tarefas com outros promotores para garantir que eles possam acompanhar este caso em detalhes, todos os passos da investigação, todos os momentos e todas as tomadas de depoimentos que estão sendo feitas e que estão sendo refeitas também nesse momento da investigação. Nesse momento, olha, as imagens que você vê agora são imagens da reprodução do trajeto feito pela estudante Fernanda Lages no dia em que ela faleceu. E a saída do bar Pernambuco em direção à obra do Ministério Público Federal. O trabalho foi acompanhado de perto por policiais militares que escoltaram o veículo, um automóvel Fiat Uno, que estava sendo utilizado para reproduzir o trajeto feito pela estudante Fernanda Lages. Um dos objetivos também de fazer nesse horário, porque foi nesse horário que a estudante passou por esses trechos, e aí você poderia simular, inclusive, o tráfego no momento, o fluxo de veículos, para garantir que o tempo fosse exatamente igual ao que ela precisou percorrer. Essa imagem que você vê nesse momento é o momento em que os peritos estacionaram o carro da estudante Fernanda Lages em frente à obra do Tribunal Regional do Trabalho, obra que fica ao lado da obra do Ministério Público Federal, onde Fernanda foi encontrada sem vida. Aí você vê as autoridades que acompanharam essas investigações, Eliardo Cabral e o Biraci Rocha, os promotores, verificando cada passo da perícia e dos agentes nesse trabalho de reconstituição do crime, de reconstituição dos passos de Fernanda Lages em seu último dia de vida. Nesse momento aí, o carro permaneceu parado por 5 minutos, com Fernanda Lages dentro do carro, com a soldada Joselane representando Fernanda Lages dentro do carro, com o som ligado, para garantir, para verificar qual era a possibilidade de os vigilantes do entorno da obra do Ministério Público Federal terem visto a chegada dela aqui no dia em que ela foi assassinada. Essa verificação foi feita em detalhes, porque há esse depoimento de uma empresa que fica em frente, do vigilante de uma empresa que fica em frente à obra do Ministério Público Federal, que garantiu à polícia que Fernanda Lages passou cerca de 5 minutos estacionada dentro do carro, ouvindo música em frente à obra do Ministério Público Federal, em frente à obra do Tribunal Regional do Trabalho, ao lado do Ministério Público Federal.